Muito bem. Os comentários, sim, mas o site é Raízes do Saber. Isso, né? Muito bem. Como eu faço agora para a palavra chegar lá? Com a transmissão da mensagem, né? Os ingredientes necessários para uma transmissão eficiente. E, claro, já falamos disso várias vezes, antes de mais nada, a oração. A sintonia com o Senhor da mensagem é uma pré-condição evidente, lógica, em teoria, para a gente poder anunciar bem a palavra. Mas, na prática, nem sempre é assim. A correria impõe aí demandas para a gente no dia a dia, e você acaba não tendo tempo, por exemplo, para uma oração, vida de oração regular. As coisas vão se avolumando, e o trabalho que eu não consegui terminar hoje, o chefe está pedindo, e amanhã cedo, antes de eu me acalmar para a comunhão mais próxima, eu acabo já embarcando no trabalho. Estamos falando aqui não só de uma comunhão próxima de temor a Deus, de respeito a Deus, constante, essa deve ser uma constante na nossa vida, tanto faz o momento, mas de um tempo mais específico de solitude, de tranquilidade, de se acalmar. Aquele que me criou é que vai poder me renovar. E por isso eu preciso me acalmar diante dele, até para limpar os canais, até para poder ouvir o que ele quer que eu diga. E por isso essa vida de oração é até importante. E não só isso, a oração no preparo e pela mensagem especificamente. Agora estamos falando de motivos muito claros, específicos. Antes eu falei da vida de oração que envolve tudo na minha caminhada, a começar pelos meus familiares. Que privilégio eu tenho me ajoelhar diante de Deus e pronunciar os nomes que me são mais próximos: Simone, Daniel, Rebeca, Ciro, seu marido, meu genro, e os netos Joshua e Natalie, Priscila e o namorado dela, Roberto, Davi e Erna, meus pais. Que privilégio eu posso pronunciar esses nomes, e quase que ouvi Deus pronunciando esses nomes quando Ele os criou, e colocou do meu lado. Que privilégio, e eu posso orar por eles. E outras muitas coisas. Esse dia eu cheguei na casa dos pais, eu tenho o controle do portão do condomínio e a porta da garagem fica aberta. E eu entrei pela porta e não tinha ninguém na sala. Falei: o que está acontecendo? Era já à noite para fazer aquela última visita, aí, ter um momento com eles. E eu ouço lá do quarto aquele murmúrio de oração. E lá estão eles orando por todos os filhos, netos e 8 bisnetos. E por seus amigos não cristãos. Estava falando para o João Ricardo no carro, aquele amigo dono de uma rede de supermercados, amigo dos meus pais desde a adolescência, que vem para a igreja fielmente e ainda não aceitou, ainda não tomou a decisão. E eles orando, citando o nome dele e tantas outras coisas. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas nós precisamos orar especificamente agora no preparo e pela mensagem. E talvez um comentário ainda anterior à oração pode fazer parte, é que eu tenha clareza da mensagem, do texto que eu vou pregar, se possível com bastante antecedência, mas no mínimo com uma semana de antecedência. Me ajuda demais se eu sei sábado, domingo, anterior ao domingo que eu prego, se eu sei a direção, o texto, e aquilo vai mexendo comigo durante a semana toda, eu já vou usando aquilo em oração para a minha vida. E é mais fácil depois compartilhar. E também um aspecto bem importante, vejam, gente, a questão da oração, temos muitos materiais que orientam e vidas de pessoas que nos dão um exemplo. Então eu estou citando 3 aspectos bem específicos e mais resumidamente, a vida comum de oração, no preparo, e especificamente pela mensagem. Agora, um aspecto que eu descobri de um valor incrível para mim, é eu gastar as últimas horas antes do culto em que eu vou pregar, orando aquela mensagem na relação com as pessoas que eu já estou enxergando que vão estar naquele culto. A maioria das vezes nós pregamos para pessoas conhecidas, não é verdade? São os nossos rebanhos. E se eu preparei a mensagem e deixei Deus falar comigo, eu quero repassar essa mensagem mais uma vez, mas eu quero repassá-la em oração.
Eu falei muitas vezes, mas as vezes que eu fiz foram suficientes para dizer que é um valor incomparável. Um método incomparável, uma ferramenta incomparável de preparo do meu coração para a pregação. É pegar aquelas verdades que eu já elaborei, que Deus pôs no meu coração, e pensar nos rostos, nas vidas, nas histórias das pessoas que eu vou ver, e orar por elas, antes do culto. Isso vai influenciar a minha forma de encontrar as pessoas, de saudar as pessoas no culto. Talvez até de eu dar um desconto, porque os pais não cuidaram da criança bem na hora e fez uma extravagância ali, mas eu já orei por eles, já posso me acalmar, mesmo se isso acontecer no culto antes da mensagem. Então, sugiro, assim, de coração, que a gente pratique isso, passar a mensagem por 1 hora e meia, 2, antes do culto em que a gente vai pregar, em oração, ponto por ponto, associando, conectando com as pessoas para quem a gente vai pregar. Um outro aspecto do como é que eu quero fazer a mensagem chegar lá, a pergunta é como é que eu conheço o lá? Como é que eu vou conhecer melhor? Não tem jeito de conhecer melhor as pessoas do que ter contato com elas, gastar tempo com elas. Não tem outro jeito. Tem gente que não tem tempo durante a semana para o rebanho, e no domingo ainda pede uma entrada especial, para não cruzar com o povo, porque daí vai interromper, vai tirar concentração, vai fazer não sei o quê, e aí tem estacionamento. Veja bem, não conheço a situação de ninguém aqui, Acho que uma vaga de estacionamento para facilitar até vai. Agora, você blindar o pastor, o pregador, do contato com o rebanho, é algo complicado, Tem que estar lá junto, interagindo. É claro que antes da mensagem, antes do culto, você vai ter um tempo limitado e você precisa, de fato, começar com o culto. Mas precisa haver esse contato, então, com as pessoas. E onde vai acontecer isso? Alguém disse uma frase muito interessante uma vez. A chave para o coração das pessoas está pendurada dentro da sala da casa delas. Então, se você quiser encontrar a chave para o coração das pessoas, faça uma visita, vá até elas. Em Portugal é diferente, você não entra na casa das pessoas. Você se encontra na panificadora, no restaurante, ou vai para o jogo juntos. A família portuguesa é muito reservada, e dificilmente, só pessoas muito íntimas que podem entrar em casa. O pastor tem que aprender a fazer o seu trabalho de forma diferente. Ele vai achar os seus meios para encontrar a chave para o coração das pessoas. Então, como é que eu aprofundo esse contato? Olha só que coisa interessante. Será que dá para ser no bar? Agora vocês vão fazer como o Kinner, Não, o Valdemar é muito liberal, nós é que vamos embora. Eu, há uns tempos, retomei o costume de frequentar o bar. Frequentava uma época, nunca saí de lá cambaleando, mas descobri coisas inacreditáveis no bar. Gente derramando o seu coração. Gente contando da sua vida porque não tem ninguém para conversar. Agora, há 1 mês e pouco, o rapaz marceneiro estava lá fazendo o seu happy hour, umas 9h30 da noite. E, gente, o cara, para trabalhar o que conseguiu trabalhar de dia e querer trabalhar no dia seguinte para tudo que ele tomou ali, eu falei, cara, esse cabra macho, E aí ele começou a contar dos seus aquários e da paixão pelos peixes e pelos seus aquários. Aí você conhece a pessoa. Uma vez, chegando no bar, alguém disse, escuta, o Zé lá viajou? E era um casal que cuidava do bar. E a Lúcia disse, não, aqui ninguém viaja sem passar aqui primeiro para avisar. Aquilo é uma família que tem mais sintonia e harmonia do que muitas igrejas. É impressionante. É uma paulada, ter que ouvir esse tipo de coisa. Mas eu voltei. E ainda mais que depois, um jovem que eu batizei, há 25 anos, era filho de um conhecido nosso que tinha um bar. Ele se afastou, esse jovem, ficou anos afastado, assumiu o cuidado do bar, e há 3 anos, 2 anos e meio, aquela centelha pegou de novo, aquela chama pegou de novo, ele se interessou, pegou um convite pelo Facebook para um retiro que eu postei.
Gente, Facebook é coisa boa, né? E ele aceitou o convite e foi para o retiro. Desde lá, ele retomou, deu testemunho público, agora com 43, 44 anos, né, com família, deu testemunho público da sua fé, de novo, está vibrando com a gente, e está conduzindo o negócio que era do pai dele, que é o ganha-pão dele, que é o bar. E está redefinindo, reformulando o formato, transformando em lanchonete, em restaurante, tirando a atenção da freguesia da noite, trazendo para a hora do almoço, e aos poucos fazendo uma reformulação geral. E eu estou lá junto com ele, caminhando com ele nesse processo, né? E conhecendo pessoas. Mas você diz, no bar não vou, mas no salão eu vou. Quer dizer que no salão então é bom para conhecer pessoas? É excelente. Quer conhecer o coração das pessoas? Pode ir, irmã, pode ir lá, gastar muito tempo, não tem problema, né? Conversa bastante. Oi? Gastar tempo, não dinheiro. Isso. Manda o relógio junto, mas sem o cartão, né? Isso aí, boa, muito bom. Os dois? Tá bom. Gente, excelente lugar para descobrir, né? A Simone gasta um tempo lá e me conta muitas coisas interessantes, né? Ou você pode caminhar, né, em certos lugares aí para conhecer as pessoas. Conhece esse lugar aí? Icaraí. É aqui. Né? Fui ali caminhar na ida, segunda-feira cedo que eu fui, na ida tinha 2 na mesa ali. Né? Um mexendo no celular, o outro tentando distribuir as cartas ali. Na volta, 20 minutos depois, já estava 4 jogando e 2 já esperando para entrar ali, né? Se você tiver um tempinho e sentar com eles para conversar, você vai conhecer gente de verdade no seu dia a dia, né? E as suas angústias a essa altura da vida também. Muito bem, como é que eu conheço o lar? Não só em contato com as pessoas. Tem autores que nos ajudam a conhecer a alma humana. Um dos autores meus, assim, que eu gosto demais, não li coisa que chega ainda dele, mas gostaria de ter lido mais, é o Hemingway, Ernest Hemingway, o livro O Velho e o Mar. Aqui é uma outra capa, mas essa é uma das capas que saiu pela Bertrand Brasil também. Alguém leu O Velho e o Mar? Maravilha. Né? Excelente texto, para mim, reflete a luta da alma humana. O homem que há 84 dias, velho já, não consegue pegar um peixe. Além de nunca ter pego um peixe assim, daqueles de verdade, grande. E para resumir a história, você vai querer ler mesmo assim, mesmo que eu conte algumas coisas da história. Para resumir a história, finalmente, depois de 84 dias, sai para o mar de novo, e consegue pegar um peixe que ele não consegue enxergar, mas deve ser enorme, porque conduz o barco por horas e por alguns dias. E ele, feliz da vida, peguei. Às vezes, de repente, o peixe aparece. É um espadarte que chega a 4,5 metros, chega a pesar 500 quilos. Nunca algo assim aconteceu na sua vida. Só que aí aparecem, enquanto o peixe não morre, enquanto o peixe luta, e ele não consegue trazer o peixe para a costa, aparecem tubarões. E ele mata um tubarão e mata o outro, mas não consegue matar todos. Não vou contar o fim da história, né? Mas eu posso já dizer, ele sobrevive, tá? Não como o Kinner, né? O Kinner a gente acabou não sabendo ontem se eles sobreviveram, se eles casaram ou não casaram. Gente, que tirada genial dele ontem, né? Foi muito bacana. E aí, para mim, é um reflexo da grande busca do ser humano, e quando acha que pegou, que alcançou, o que aparece? Os tubarões, depenando, tirando, né, cada pedaço ali, toda a realização do sonho, tirando toda a realização do sonho dele. Essa, para mim, é a grande busca do ser humano que Ernest Hemingway teve. Tentou suicídio várias vezes até conseguir, na minha idade, aos 62 anos.
É a busca incrível da alma humana. E está aí, né, um belíssimo livro. Aliás, eu queria, como eu comprei uma coleção, eu tinha um que eu tinha comprado no sebo, no estante virtual, e comprei uma coleção que veio esse outro exemplar junto, eu queria dar esse de presente para alguém. Alguém quer? Pronto, já o primeiro que se manifestou ali foi rapidinho aqui. Muito bem. Outro livro que ajuda a gente demais a conhecer bem a alma humana, outro autor, é Viktor Frankl. Não, agora não tem. O pessoal já está se adiantando ali, ó. Não trouxe esse, desculpa, né? Eu trouxe um aqui, mas esse é meu, sublinhado já, então não vai dar para dar esse também, né? O sofrimento, gente, olha o título. O sofrimento de uma vida sem sentido. É só isso. Vida sem sentido só pode dar em sofrimento. Alguém que sobreviveu à Segunda Guerra como judeu, à perseguição do Holocausto, esse homem encontrou sentido, tanto é que ele ajuda milhares de pessoas a encontrar sentido, né, ajudou, né, com os seus trabalhos e com os seus livros. Né. Depois, se alguém quiser comentar, tem uma página aqui que eu deixo separada, que é espetacular, que não dá tempo de comentar agora. São autores, né, esse também, que ajudam a gente a entender a alma humana. Como eu faço para entender a alma do brasileiro? Né? Por exemplo, os livros do Roberto da Mata, O que faz o Brasil, Brasil. Ele vai falar do feijão com arroz. E vai dizer que até você põe o feijão e o arroz separados no prato, mas você acaba misturando depois. E tem lugar que chama de baião de dois. Daí, né? E ele diz, é um retrato tão fiel do nosso povo. Uma mistura completa ali, e muitas outras considerações que ajudam a gente. Ele tem textos curtos nos jornais aí, deve estar com 82, 83 anos, né? Alguém muito lúcido para entender o povo, a alma brasileira. Né? Ou, o que nos ajuda muito, são certos comentaristas e analistas políticos. Eu, pessoalmente, gosto muito do José de Souza. Ele tem várias grandes características. Uma delas é, ele bate em todo mundo. Não pega leve com ninguém e pronto. Você não vê um viés, né, a favor, contra e tal. Ele realmente é alguém que pega, como jornalista, as dificuldades, os problemas e realça, traz à tona. E, além disso, quer aprender a brincar com a língua. Eu li um texto dele hoje de manhã. Uma delícia. Quer aprender a brincar, ver como alguém consegue brincar com a língua, jogos de palavras, são coisas incríveis e com muita correção. É um português refinadíssimo, ele escreve, vale a pena seguir esse homem nas suas análises, mesmo se discorde, né, de alguns posicionamentos dele. E ainda nós temos aqui à disposição, né, vários livros do Tim Keller, mas assim, a importância de a gente entender a nossa época. Deus na era secular. Uma professora em Curitiba que está fazendo, não sei se é mestrado, já doutorado na área de educação, ela falou, Valdemar, você não tem um livro, né, que me ajude a ver com os meus colegas aí do curso da pós-graduação lá, para eu ajudar na angústia que esse pessoal está passando e no viés ideológico muito restrito que eles têm. Eu preciso ter alguma coisa que me ajude a refletir com eles. E antes de eu responder, ela olhou a mesa, ela falou, e esse daqui? Eu falei, esse mesmo, né? Deus não era secular, do Tim Keller, vai ajudar bastante nessa direção. Tem um vídeo que eu quero que vocês vejam, tem só 40 segundos, vou pedir para a Carol lá mostrar, só antes de soltar, se não está soltando, só está trocando, né? Antes de soltar, é uma entrevista, conhece o jornalista aqui? Roda Viva, Augusto Nunes, né? Não está mais no Roda Viva, né? Escorraçaram ele de lá, não está mais lá, mas o Augusto Nunes entrevistou a atriz Denise Fraga sobre uma peça que ela estava fazendo, peça chamada Galileu, do Bertolt Brecht, autor alemão, né, do qual eu não recomendo que você leia muita coisa, ainda mais que depois que você assistir a um vídeo do Mauro Iasi, né, do Partido Comunista do Brasil, citando Bertolt Brecht. Aí, nesse caso, você já não vai nem seguir muito. Só que ela fez o papel de Galileu nessa peça. Ela, como mulher, fez o papel de um homem, né, lá do Galileu, do século XVI, 15 para 16 ali, e ela fala sobre o teatro. E eu quero fazer uma ponte do valor que ela vê
nessa peça e no valor da palavra no teatro. Eu vou fazer uma ponte com o que nós estamos fazendo aqui. Se puder soltar lá, por favor, Carol. E um elenco de 10 atores. Isso aí. Isso, uma superprodução, cenários do Marcinho Medina, os figurinos da Marina Reis. Uma peça, é uma produção da qual eu me orgulho. Além disso, eu acho que essa peça tem poder de palavra, né? Eu acho que cada vez mais eu acredito no poder da palavra no teatro. E é o que me move, assim, eu adoro quando eu consigo dar aquela fala. Tem uma expressão que eu adoro, que é: o teatro faz a palavra pular. É como se o teatro fizesse a palavra sair do texto e você entregar para a plateia. O que o teatro tem? O que o teatro tem? Poder da palavra. Se o teatro, um texto de Bertolt Brecht, do Galileu, tem poder, imagina, né, o poder da palavra, o poder de palavra da palavra. E a nossa função com a palavra é fazer com aquilo que ela demonstrou com um gesto, que é fazer a palavra pular, saltar do texto para a plateia. E nós dizemos saltar do texto para a vida da plateia. Saltar ali do trato digestivo para a corrente sanguínea, como nós ilustramos ontem, né, para que vire energia, vire realidade. Né, e essa é a nossa função, né, na transmissão. E aí eu queria dar algumas dicas para a gente resumir e fechar, né, que são o segredo, certamente, né, na apresentação, já estamos de volta com a tela aqui, está mais no conteúdo do que na retórica. Fala-se muito do famoso sermão de Jonathan Edwards, né, e dos resultados que deu. E só que se relata que ele pronunciou esse sermão de forma assim muito contida, monótona, sem grande expressão. Estou certo? Eu li alguma coisa sobre isso. Diz que não foi assim uma grande retórica, mas o conteúdo fez tremer as pessoas desesperadamente a buscar o perdão de Deus em arrependimento. O segredo certamente está mais na atitude do que na imponência. E aí tem um exemplo de... deixa eu ver onde é que está o meu livro aqui. Alguém já viu? Você não levou, né, o livro aqui? Quem estava de olho no meu livro aqui? Alguém perguntou: escuta, esse livro do Howard Hendricks, ele está disponível para a gente comprar, né? Infelizmente não está disponível para você comprar em grande quantidade, eu só achei no estante virtual. Mas o Howard Hendricks, ele conta da sua história uma passagem muito interessante de alguém chamado Walt. O nome do livro, Ensinando para Transformar Vidas, está em fascículos o meu livro aqui, como vocês percebem. Já mudou a capa? Está me chamando de velho, viu? Tem no Mercado Livre também, porque eu sei que eu vi com essa capa também no estante virtual, mas deve ter no Mercado Livre, então, com a nova capa, só não tem em quantidade, acho que não tem mais edição nova, né? Ele conta, né, já na abertura do livro, uma coisa muito interessante. Ele diz: pelo modo como minha vida iniciou, eu poderia ter morrido e ido para o inferno, que ninguém iria importar-se nem um pouco. Quando nasci, meus pais já estavam separados. A única vez em que os vi juntos foi no dia em que prestei depoimento no julgamento do seu processo de divórcio e já estava com 18 anos. Eu conheci o Howard Hendricks numa palestra no ano 2000, ele estava com 80 anos. Né, e já faleceu depois disso, acho que chegou quase aos 90 aí. Quando garoto, eu morava num bairro de Filadélfia que era meio resistente ao evangelho. Dizia-se que era impossível fundar uma igreja evangélica ali. Mas parece que Deus tem um extraordinário senso de humor com relação à afirmação de que isso ou aquilo é impossível. Ele inspirou um pequeno grupo de crentes para que se reunissem, comprassem uma casa ali e fundassem uma igreja. E nela havia um homem de nome Walt, que cursara apenas até a 6ª série. Certo dia ele disse ao superintendente da escola dominical que queria ensinar uma classe. E o outro replicou: ótimo, mas no momento não temos uma classe para você. Como Walt insistisse, o superintendente disse: bom,
Então você terá que sair por aí e arranjar alunos. Todos os que você convidar e trouxer aqui serão seus alunos. E Walt saiu pelo bairro. Na primeira vez em que se aproximou de mim, Howard Hendricks contando, eu estava jogando bolinhas de gude na calçada. Garoto, ele disse, gostaria de ir a uma escola dominical? Não me interessei nem um pouco. Se tinha nome de escola, não poderia ser coisa boa. E ele continuou, e que tal um joguinho, nós dois? Aí a conversa já era outra. Pusemos-nos a jogar e passamos uns ótimos momentos ali, embora ele tivesse ganhado tudo de mim. Mas àquela altura, eu seria capaz de segui-lo aonde ele me levasse. Walt conseguiu reunir 13 garotos do bairro para formar sua classe de escola dominical. 9 deles eram filhos de casais separados. Hoje, 11 desses meninos acham-se engajados no serviço cristão em tempo integral. Howard Hendricks, um deles. Grande estudioso, pregador. Conhecido aqui por seus materiais também, como esse livro. Não foi lá uma grande imponência que esse homem tinha, nem grande formação. Mas estamos voltando à base. O segredo está na atitude de servo às pessoas, não na grande imponência. Tem um livro que eu gosto muito, trouxe aqui para mostrar para quem quiser, que cita alguns aspectos essenciais que nós não temos tempo para entrar na história. A ideia, a sugestão nossa, a missão nossa na pregação é levar os ouvintes a alçar voo. Não pode sair do mesmo jeito que entrou. Tem uma história muito interessante no livro sobre isso que eu não vou ler agora. Nós precisamos usar uma linguagem viva e simples. Tem gente que consegue complicar tanto a linguagem que as pessoas saem impressionadas, mas entender que é bom, não entenderam. O uso de ilustrações deve ser bem calibrado e bem cuidado, propositado. Tem gente que lembra de uma história engraçada, tem gente, inclusive, que eu vejo no espelho todo dia, que já fez isso. Lembra de uma história interessante na hora e cita só para trazer a atenção do povo de volta, porque perdeu, ficou muito monótono antes, o povo está adormecendo, ele conta qualquer história só para trazer o povo de volta. A ideia não é essa. Pense numa boa história que sirva de ilustração já antes. Seja pessoal. A palavra precisa estar encarnada. O próprio Howard Hendricks diz, a uma altura do livro aqui, parece que Deus sempre opera por meio da encarnação. Ele gosta de apresentar suas verdades personificadas. Então, não tem problema você ser pessoal, mas com cuidado. Púlpito não é duas coisas. Púlpito não é pedestal e púlpito não é confessionário. Sim, as pessoas sabem, precisam saber que eu sou pecador, desgraçado, necessitado da misericórdia e da graça de Deus. Mas eu não preciso desonrar a minha esposa, como eu vi o pastor fazendo, ao contar das suas tentações sexuais, ao sair pela rua e ser tentado a entrar por uma rua, por outra, porque naquele ponto de ônibus tinha tal pessoa todos os dias, e se sentia tentado e começa a colocar isso em público. Uma forma de desonrar até a própria esposa. Eu preciso sim, os meus 2 colegas pastores sabem de coisas muito próximas minhas, das minhas lutas, das minhas dificuldades. Eles oram comigo, eles me cobram, mas o púlpito não é confessionário, mas também não é pedestal, não é show que eu estou fazendo. Muito bem, algumas orientações para fechar, finais. A ideia, de fato, na transmissão é fazer a mensagem chegar ao coração das pessoas, e com o coração eu quero dizer o todo da pessoa, algo que mexa com o seu cérebro. Gente, trabalha, estude, traga coisas que vão fazer as pessoas sair dali pensando, não só regurgitando, repetindo coisas já antigas. E as pessoas percebem quando a gente se preparou ou não. Mas que mexa também com suas emoções, não tem problema nenhum mexer com as emoções das pessoas. E que também as desafie à prática. Cuidado com algumas coisas. Cuidado com o uso de PowerPoints. O que o pessoal tem perdido a atenção das pessoas
né, usando mal o PowerPoint, usando textos longos, lendo textos. Eu fiquei encantado com o pastor Daniel Lopes, pastor da cidade, Igreja Batista, da cidade de Viseu, em Portugal. Quando vi ele pregando no retiro de jovens há 3 ou 4 anos, eu estava junto lá dando algumas palestras também. O homem não usa um PowerPoint. O homem começa a mensagem com uma ilustração que capta a atenção de jovens e o pessoal fica grudado nele, a mensagem toda até o fim, uma coisa impressionante. Senhor, misericórdia, me ajuda, eu quero aprender a pregar assim. Né? Cuidado para não se enrolar com introduções, né? Com grandes apresentações, com anúncios, com avisos e uma série de coisas, com armadilhas. Às vezes um comentário de uma pessoa é interessante, mas se deixar escapar, a pessoa faz uma frase ou duas depois e, né, acaba complicando mais ainda. E atenção especial para o contato pessoal, voltando a isso, né, antes do culto, depois do culto, durante a semana, sempre que der, né, um contato pessoal aí, contato visual, contato de olhos, né, eu não sei qual é a dificuldade, tem pastores que não conseguem olhar as pessoas nos olhos durante a mensagem, durante a pregação. Transmite muito mais quando se consegue olhar nos olhos, se conseguir ainda imaginar na hora em flashes alguns fatos da vida dessa pessoa, melhor ainda, porque o teu olhar vai transmitir muito mais. E eu tenho colegas que olham para o corredor, olham ali, voltam para o texto, olham para cá e não conseguem olhar as pessoas. Se há uma dificuldade, reflita sobre isso, trate disso, isso é importantíssimo. Né? Então, cuidado, né? O contato de olhos é importante, olha aí. Ó, né? Tem um zoião aí, né? Olhando para nós aí. Que alegria quando a gente percebe, quando a palavra chegou lá, não é verdade? Quando você consegue perceber que a palavra saltou do texto e foi para a vida da pessoa. Saltou do trato digestivo, foi para a corrente sanguínea. E agora vai levar energia para transformar, para dar a força de vida, né, para aquela pessoa. José Carlos veio a convite do seu amigo para o culto. Lembram? Citei ontem na introdução. 3º casamento, coisas complicadas, né, já totalmente desconfiado de tudo, resolveu ouvir mais uma vez. E ouviu essa parábola do cobrador, do fariseu e do cobrador de impostos. E o que mais chamou a atenção dele nessa mensagem, sem entrar em muitos detalhes, foi que ele não sentiu no pregador daquele dia o que ele tinha visto tantas vezes em outras pregações, em outros pregadores. O pregador pregava que era importante não ser como o fariseu, mas ser humilde e se arrepender como o cobrador de impostos. Mas em todas as outras vezes, tantas vezes ele tinha tido a impressão muito nítida que o fariseu da história era o próprio pastor, que pregava de cima para baixo. E nesse dia, ele percebeu que aquele pastor era a gente. Que aquele pastor, sem fazer do púlpito um confessionário, conseguiu transmitir a realidade de que ele também é pecador. Assim como o cobrador de impostos, que precisa, pelo arrependimento, do perdão de Deus. E naquele dia, José Carlos tomou uma decisão de renovar o seu compromisso com Deus. Seu Joaquim, comentei rapidamente ontem, veio para a igreja com 70, 71 anos, porque a esposa o arrastou. Vinha para o culto, sentava com ela e não demorava, pegava no sono. Mas foi bem recebido, gostou de vir, e ainda tirava um cochilo, por que não? Continuou vindo. E Ivonete, a esposa, entendeu a mensagem, se converteu, tomou a decisão, foi batizada, foi uma festa. E ele começou a achar aquilo interessante. E de repente a gente percebeu que o seu Joaquim não dormia mais nos cultos. No estudo bíblico que eu fazia no discipulado, quintas-feiras de manhã, tínhamos já 4, 5 amigos que vinham na minha casa antes do trabalho, 7, 7h15. Um deles, o Carlos, disse: eu vou convidar o seu Joaquim, posso? Falei, pode. Lá veio o seu Joaquim. A primeira vez ele ficou totalmente sem jeito.
A segunda vez, ele conseguiu pronunciar algumas palavras de oração. Foi incrível. Foi visível a mudança de semblante desse homem, dele sair da escuridão por meio da palavra. Simplesmente abrir, ler, comentar, se ajoelhar no fim para orar e sair para o dia de trabalho. Infelizmente, Dona Ivonete pegou um câncer em outubro de um ano e em dezembro nós a sepultamos. No ano seguinte, o filho divorciado tinha vindo para morar com eles, estavam morando com o seu Joaquim, os dois na casa. Ele muito triste pela morte da mãe. E um dia, seu Joaquim chama ele para ir, na Páscoa, para visitar outro filho, almoçar na casa do filho na sexta-feira, aliás, sexta-feira santa. E ele disse, não quero, pai, eu vou ficar aqui. Vamos, filho, vamos junto. Não quero. Não foi, seu Joaquim foi, almoçou com a família do outro filho, voltou 7h30, 8 horas, já escuro, fora, mas luz acesa dentro da casa. Seu Joaquim olha, mas o Cláudio não está. Deve ter ido na padaria, foi comprar cigarro, sei lá. Esperou, não veio, falou, bom, volta depois. Dormiu, acorda no dia seguinte, a mesma cena, a casa destrancada, e Cláudio não está. Eles tinham uma oficina dentro de casa, ele olha para fora, sábado de Páscoa, o que o Cláudio está fazendo lá na oficina? Deixa eu ir lá ver. Em meio às ferragens, caminha, quando chega, olha e vê os pés de Cláudio afastados do chão, nessa distância. Cláudio tinha se enforcado naquele dia, de tanta tristeza, tanta depressão, pelos descaminhos da vida. Eu estava viajando para um casamento, cheguei sábado à tardezinha e fui na casa do seu Joaquim. E choramos juntos, e eu falei, seu Joaquim, vamos lá fora, vamos lá na oficina. Eu queria orar com ele lá mesmo. Eu sei que é duro, mas é terapêutico. E nós oramos, e eu vi uma das orações mais preciosas da minha vida. Ele disse, Senhor, eu não estou bravo com o Senhor, mas eu estou triste porque o meu guri foi embora. Vejam o reconhecimento de alguém da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, expressando a sua tristeza. O seu Joaquim foi caminhando, entendendo cada vez mais. Em outubro daquele ano, nós o batizamos. E foi uma festa. Tomou a decisão, vive pelo reino, mesmo tendo perdido esposa, tendo perdido filho, tendo tido outras perdas na vida. E Deus transformou aquele coração pela palavra. Vanessa tinha 8 anos. Estava junto no grupo familiar com seus pais, Carlos e Jaqueline. Carlos, o que convidou o seu Joaquim, é esse mesmo. E naquela reunião de grupo, nós começamos dizendo assim, gente, o que é que marcou a semana dos seus amigos que não conhecem Jesus ainda? Tinha uma senhora visitante, aquele dia, Dona Vicentina, e fizemos um giro no grupo, 10, 12 pessoas respondendo. Começou a pessoa do lado dela e deu a volta por aqui, né, e chegou perto dela de novo. E cada um falou, pessoas, meus amigos sem Jesus passam por isso, por aquilo, lutas, aflições e tal. Na semana anterior, a gente tinha falado sobre qual foi o seu grande objetivo alcançado essa semana. E Vanessa tinha contado para a gente, com 8 anos de idade, que ela tinha terminado de ler o Evangelho de Mateus. Talvez ela tinha 9, 10 já. Facilita mais entender isso, né, com a questão da leitura. Mas ela leu o livro de Mateus. Quando chegou na vez da visitante Vicentina contar como ela era não convertida, ela não tinha como contar de seus amigos, né? Ela disse, tudo que vocês contaram das aflições dos seus amigos, eu estou passando na minha vida hoje. Abandonada pelo marido, filha de 15 anos, engravidada pelo namorado, filho de 17, 18, rebelde contra ela, uma série de lutas. E nós falamos, então, o que nós fazemos agora? Como é que a gente ajuda a Vicentina?
E as pessoas começaram a dar respostas, e eu até achei que, como era o líder daquela noite, ainda mais como pastor presente, né, eu tinha que dar a palavra, né, ministrar ao coração dela, e eu ouvi uma vozinha me dizer: calma, deixa os outros. Daqui a pouco Vanessa não tinha coragem de falar, soprou no ouvido do pai, e o pai transmitiu o que ela disse. A Vanessa está dizendo aqui para a Vicentina, uma menina de 8 a 10 anos, para uma senhora de 40, 40 e poucos, com as suas lutas. A Vanessa está pedindo para dizer para a Vicentina que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ela tinha lido Mateus, e ela tinha entendido Mateus, o Sermão do Monte, dos bem-aventurados. Que ministração da palavra, impressionante. Eu gostaria que nós saíssemos daqui, com a nossa atitude em relação a ministrar a palavra, e essa é a última ilustração, com a visão do lanterneiro. Em Curitiba chama latoeiro, na Bahia chama chapeiro, né? Tem outros lugares que chama diferente. Fui levar o carro no mecânico, dei uma olhada, e do lado tem um amigo que trabalha com a lata do carro, né, o lanterneiro. E ele estava com o carro estouradão, começando. Mas batido de tudo que é lado aquele carro. Eu falei: meu amigo, como é que você consegue transformar esse carro, né, em algo, né, realmente usável depois? Aí ele disse assim: quando vejo um carro batido desses, imediatamente me vem a visão de como ele vai estar quando estiver totalmente reformado e pronto. E aí eu começo a trabalhar. Que Deus nos dê a graça de enxergarmos as pessoas que vêm com as suas lutas, dificuldades, destruídas pelo pecado e pelos descaminhos do mundo, de enxergarmos essas pessoas restauradas, e aí dizermos: Deus, eu estou aqui para te servir e ajudar a servir, para que elas sejam restauradas, aquilo que o Senhor tem de visão para a vida delas. Sim, Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos de participar disso, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, nós desta restauração constante, e por isso ajuda-nos, para que possamos, como obreiros da palavra, manejar corretamente, de forma reta, a tua palavra, para que essa visão seja concretizada na vida de tantas pessoas, ainda, né, com as suas esperanças destruídas, para que elas sejam restauradas. Muito obrigado por esse tempo junto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.